Muito menos aí. Prazer, ó. Mas esse silêncio lá pra frente, pra isso aqui. Não, seu lugar. Na aula de hoje vamos falar sobre uma pensadora contemporânea, uma socióloga chamada Adrienne Rich, que vai refletir sobre as famílias e as intimidades. Ela vai dizer que a família contemporânea, essa família padrão heterossexual, segundo ela, isso é uma construção social. Nem sempre foi assim que se configuraram as famílias, principalmente essa família nuclear, papai, mamãe e filhos. Se olharmos para outras sociedades, para outras culturas, para outras etnias, há diversas formas de configuração familiares. Tem algumas configurações onde as crianças, os filhos são criados por tios, por tias, por avós, várias outras formas de composição da família. E ela vai ser uma grande crítica da questão da heterossexualidade, porque para ela isso é uma invenção recente, a heterossexualidade, para poder impor uma norma sexual sobre as pessoas, especialmente relacionado aí a uma cultura que coloca o homem como superior e a mulher como inferior. Então, esse binarismo que coloca e contrapõe heterossexual com homossexual, considerando hétero normal e homossexual doentio, patológico, isso é uma invenção recente. E isso embasa também o patriarcado, que coloca homem e mulheres, homem como superior, mulher como inferior, mulher tem que ser submissa ao homem. Então ela vai dizer que a heterossexualidade ela teve que ser imposta, foi uma invenção recente, imposta, administrada, organizada, propagandada e mantida pela força, e principalmente para poder continuar subjugando as mulheres. E ela propõe uma resistência, que era o contínuo lésbico, ou seja, ela defendia o lesbianismo, mas não o lesbianismo no sentido de que as mulheres deveriam ter relação sexual com as mulheres, mas um lesbianismo político, onde as mulheres devem amar outras mulheres e lutarem para defenderem os seus direitos. As mulheres têm que se unir, se organizar e lutar pelos seus direitos, especialmente numa sociedade patriarcal onde o homem é cheio de privilégios, onde o homem goza de uma instituição, de uma organização social, onde ele tem o poder e a mulher tem que se submeter. A mulher é inferior, a mulher é submissa, o espaço da mulher é o espaço do lar, a mulher tem que cuidar da casa e dos filhos. Ela vai questionar tudo isso aí, dizendo que a mulher pode ser o que ela quiser. E nem todas as culturas e todos os povos funcionaram dessa forma, nessa configuração. Há culturas onde as mulheres eram guerreiras, há culturas onde os homens cuidavam dos filhos, há cultura onde as mulheres eram as líderes políticas das tribos, das etnias. Então não é natural, como querem nos dizer, naturalmente a mulher nasceu para ser mãe, para cuidar da casa, isso está na natureza feminina. Não, isso não é natureza feminina, isso é uma construção cultural, histórica, geográfica, de alguns povos, de alguns países, de alguma região, especialmente no Ocidente, herdeiro de uma cultura patriarcal, que é a cultura judaico-cristã. Mas outras configurações, outros povos, por exemplo, na África, na Ásia, na Oceania, você vê diferentes formações sociais, onde nem sempre a mulher ocupa esse espaço de submissa, de restrita ao âmbito doméstico do lar, de cuidadora de filhos, cuidadora da comunidade, porque a mulher acaba também tendo que ficar responsável por esse cuidado. Por isso que até hoje, se você for olhar para as nossas sociedades patriarcais, a mulher é responsável pelo cuidado. É a mulher que leva o filho à escola, que vai na reunião da escola, que leva o filho no médico, que cuida dos doentes, porque o homem tem que trabalhar. E esse trabalho que ela faz, isso é um trabalho. Levar o filho para a escola, levar no médico, cuidar de doentes, cuidar de necessitados, cuidar dos parentes. Quem faz esse trabalho é sempre as mulheres, é um trabalho que não é monetizado, não é valorizado, não é pago. É um trabalho invisível, menosprezado. Porque tudo que a mulher faz é menosprezado nessa cultura machista. Por isso ela vai defender esse lesbianismo.
quer dizer que a mulher tem que ser lésbica e fazer sexo com outro, mas as mulheres têm que se amar no sentido de umas protegerem e lutarem pelas outras. Isso é chamado também de sororidade, né? Então eu busco uma mudança conceitual, uma mudança de perspectiva aí, principalmente em relação a essa visão patriarcal, que tenta resumir as mulheres ao âmbito doméstico, né? E as mulheres sempre, quando elas desafiaram historicamente esses padrões, elas foram condenadas, perseguidas, mortas. Nós temos, por exemplo, na Idade Média, início da Idade Moderna, as bruxas. As bruxas eram o quê? Mulheres que não eram cristãs. Mulheres que muitas vezes eram lésbicas. Mulheres que muitas vezes não se enquadravam nos padrões de comportamento da cristandade. E aí, por elas não se enquadrarem nesse padrão de comportamento, o que a igreja fazia com elas? Macaco. Oi? Macaco. Levar uma fogueira, né? Vários livros. Então as bruxas eram com frequência temidas e perseguidas por sua autoridade, ou seja, por serem diferentes, por não serem de acordo com o que a religião dava que elas deveriam ser. Depois, com a modernidade, continua da mesma forma. Agora não mais com um discurso religioso, mas muitas vezes usando um discurso científico. A heterossexualidade é um padrão de sexualidade normal. A mulher, evolutivamente, ela evoluiu para ser mãe, para ser carinhosa, para ser meiga, para ser dócil, para ser submissa. Isso é um discurso científico tentando justificar uma coisa que é cultural e histórica. Nem em todas as culturas humanas a mulher teve esse padrão de comportamento. Então, como você vai dizer que evolutivamente que isso aconteceu? A mulher, evolutivamente, ela evoluiu para cuidar da prole, para ser uma caçadora, coletora, cuidadora do lado. Não tem nada disso na evolução, até porque na evolução nem havia lar. Os homens, em alguns determinados momentos, habitavam em caverna, tinha esse conceito de casa, ainda mais essa casa individual. Houve momentos na história em que as habitações eram coletivas, todo mundo morava na mesma casa, vamos dizer assim. Não existia essa casa individualizada. E o cuidar dessa casa não era a exclusividade da mulher. Então as bruxas eram com frequência, né? No final do século XV, acreditava-se que elas possuíam o poder de causar impotência. Olha só. O homem era impotente, mas a culpa dele ser impotente, dele não funcionar, não era dele, era da bruxa. A bruxa que jogou uma bruxaria em mim. O homem era infértil, que não conseguia ter filho, a culpa não é dele, a culpa é da bruxa. Foi ela que jogou uma praia em mim. Então joga a culpa sempre na mulher. Igual no pecado original. Os dois comem o fruto proibido. A culpa é de quem? De Eva. A Eva que foi seduzida pela serpente. Mas foi ela que não comeu dela. Foi dela mesmo. Como foi que eu também. Né? Mas eu vi mais isso. Isso é mulher? E na verdade isso é uma visão patriarcal. Tem culturas que a culpa do mal entrar no mundo não é o homem, não é da mulher, é do homem. Tem cultura indígena. Uma cultura indígena é um mito que eles queriam algo diferente do dia que só existia o dia, eles existiam a noite, eles não podiam descansar, era calor o dia inteiro, bem infernal, eles queriam, né, algo diferente do dia para poder finalmente descansar. E aí eles tiveram uma grande ideia, foram a grande deusa era a cobra grande. Quando chegaram lá na cobra grande, pediram para ela algo diferente do dia, os homens foram lá. A cobra grande falou, tudo bem, eu vou conceder para vocês, está nesses cocos que eu vou dar para vocês. Vocês vão levar esses cocos e vão abrir esses cocos só na aldeia. Os homens curiosos demais, no caminho escutaram os bolinhos engraçados dos cocos, abriu os cocos antes de chegar na aldeia. Aí o coco saiu tudo junto, os escuros, a escuridão, tudo escuro. Eles não viam mais os animais, começaram a pisar nos escorpiões e nas cobras serificadas e morrerem. E o mal entrou no mundo a partir do lugar, porque foi do homem. Agora, na outra cultura que é patriarcal também, na cultura grega, a culpa é da mulher, na caixa de Pandora. A Pandora é curiosa demais, abre a caixa da caixa, sai com muito de. Então, a mitologia diferencia, é uma explicação mitológica. Coloca e condena a mulher em algumas culturas patriarcais, machistas, coloca nela a responsabilidade pelo mal do mundo. Assim como na Idade Média colocava o mal, os problemas dos homens, o homem broxou, o homem não conseguiu ter filho, a culpa é de uma bruxa, de uma mulher bruxa que jogou a praga nele, né? Então a instituição patriarcal da maternidade não é condição humana, né? Não é da natureza humana. Assim como não é o estupro, isso não é natural, a prostituição é natural, a escravidão não é natural. Isso aqui é construção cultural. E construções culturais que
Ironicamente, colocaram a mulher numa posição de submissão. O estupro, a mulher era usada como objeto sexual, como homem, nem prostituição, nem outra coisa, negociada, vendida. A escravidão, a mulher negra como escrava, ou a mulher como escrava do lar, porque é aquela que tem que trabalhar de graça ali, cuidando dos filhos, cuidando da casa, um trabalho invisível não remunerado. Isso é um trabalho escravo, é uma exploração, é uma escravidão. Uma escravidão que ninguém fala. Ah, ela faz isso porque quer, por livre e espontânea vontade, foi escolha dela. Será que ela teve escolha mesmo? Então fica essa reflexão aí, da Adrienne Rich.